Olá pessoal, ótimo dia a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais um dia do nosso Diário Estoico, no dia 16 de janeiro, e já vou iniciar aqui a nossa leitura com o tema Nunca faça nada por hábito. Ele coloca uma citação do Musônio Rufo. Musônio Rufo ele foi professor de Epicteto, um dos grandes professores estoicos em Roma, na sua coletânea de aforismos que são palestras. E ele diz assim: Assim, na maioria das outras coisas, nos ocupamos das circunstâncias não segundo as suposições corretas, mas sobretudo de acordo com o miserável hábito. Como tudo o que eu disse é o caso, quem está em treinamento deve buscar elevação, deixando de ir atrás do prazer e evitar a dor, de se apegar à vida e abominar a morte. E no caso de bens e dinheiro, deixando de valorizar mais o ato de receber do que o de doar. Perguntam a um trabalhador: por que você fez isso dessa maneira? Ele responde: porque essa é a maneira como sempre fiz. A resposta decepciona todo bom patrão e dá água na boca de todo empreendedor. Esse trabalhador parou de pensar e está operando em piloto automático por hábito. O negócio está pronto para levar uma rasteira de concorrência, e o trabalhador provavelmente será demitido por qualquer patrão que use a cabeça. Deveríamos agir com a mesma impiedade com nossos hábitos. Estamos estudando filosofia precisamente para nos livrarmos do comportamento maquinal. Descubra o que você faz por rotina ou por já estar no sangue. Pergunte a você mesmo: é essa realmente a melhor maneira de fazer isso? Saiba o motivo por trás do que você faz e faça as coisas pelas razões corretas. Algo muito interessante que eu venho pensando nesses últimos dias, que foi até uma sugestão que eu dei para um aluno meu, para uma dissertação de doutorado para filosofia, é sobre a relação do ser humano com a inteligência artificial nos dias atuais. Quando nós pensamos em máquinas, nós pensamos em coisas robóticas, em coisas automatizadas, em coisas que fazem a mesma coisa a todo momento. Só que quando você olha para a vida do ser humano, ela está passando pela mesma questão. O próprio Franz Kafka, na sua obra A Metamorfose, ele cita uma das grandes questões da vida do ser humano, que é a monotonia. Seres humanos que estão vivendo apenas para trabalhar, por exemplo. Quando você vai trabalhar sempre para ter o dinheiro no fim do mês, e quando você tem o dinheiro, você acaba gastando tudo novamente e você retorna ao ciclo do trabalho. Ou seja, é sempre aquele ciclo de você fazer as mesmas coisas de forma automática. E fazer as mesmas coisas de forma automática é algo fácil de se fazer, é algo comum de se fazer, porque exige menos esforço para você. Talvez você largar o seu emprego, que você tem que acordar às 5 da manhã e chegar em casa às 10 horas da noite, é difícil porque vai te exigir mais esforço na hora de você abrir sua própria empresa, por exemplo. É muito mais cômodo você continuar onde você está, porque você já atingiu um nível de homeostase, que nós chamamos na neurociência, muito mais confortável. Homeostase é tudo aquilo que você faz de forma rotineira. E quando você fura essa homeostase, é quando você tem comportamentos mais radicais em certos períodos. Como, por exemplo, você nunca pratica exercícios, você é um sedentário. Quando você vai lá e pratica uma caminhada, você fura a bolha da homeostase, você vai um pouco mais longe. A mesma coisa é o ser humano. E por que eu citei o Franz Kafka? Porque lá ele mostra uma história de uma pessoa, de um ser que ele trabalhava na época da Revolução Industrial e ele do nada se torna uma barata, se torna um inseto. E agora todo mundo despreza ele, todos nem enxergam para ele, todos nem olham para ele da forma devida, porque agora ele vale menos do que um ser humano. E aí vem a grande questão que eu queria levantar para vocês sobre o ser humano e a inteligência artificial. Nós temos muito medo da inteligência artificial tomar consciência, ganhar inteligência e agir como um ser humano. Só que nós não estamos analisando que o ser humano está agindo cada vez mais como uma inteligência artificial, como um robô, como pessoas totalmente automatizadas. Por isso que Sócrates dizia: uma vida não refletida é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, que a partir de hoje você venha tomar o pensamento que Marco Aurélio nos sugere. Ele diz que em tudo que fores fazer, analisa qual é o sentido daquilo. Quantas vezes nós não fazemos as coisas por impulso, por influência, por hábito, por automatismo, por monotonia, por conforto, ao invés de analisar se aquilo realmente faz sentido para nós. E isso você só consegue se fazer de uma forma, refletindo, analisando, se autoconhecendo, vendo se aquilo faz real sentido para você também. Então, uma das coisas mais interessantes que eu gostei que ele citou aqui hoje
é o comportamento maquinal, que é um comportamento que nós temos diariamente. O hábito, ele é bom quando ele te direciona para algo bom também, como você ter o hábito de praticar um esporte todos os dias, de ler todas as manhãs, é um hábito bom. Agora, quando você está preso a hábitos e comportamentos que não te levam a lugar algum, que apenas te aprisionam, que apenas faz de você um mero escravo do seu automatismo, é aí que você perde o mais essencial na vida humana, que é justamente a variabilidade, o ser humano se variar. Você um dia fazer uma coisa e outro dia você fazer outra, um dia você estar de uma forma e do outro dia de uma outra forma, justamente porque isso é o que promove ao ser humano uma vida de verdade. Viver não seria viver se nós fôssemos como plantas, que crescem, nascem, reproduzem e morrem. O ser humano ele tem muito mais que isso. Ele tem amizades, ele tem conhecimento, ele tem a busca por uma melhora, ele tem o enfrentamento de vícios, o enfrentamento de adversidades. Tudo isso é o que envolve uma grande proporção de vida ao ser humano e não de uma vida totalmente maquinal, como o Ryan Holiday coloca aqui. Então, o que eu te proponho a fazer é analise se as coisas que você faz realmente sentido para você. Porque muitas vezes você está vivendo há tanto tempo no automatismo que vai doer você sair disso. É a famosa caverna de Platão. Platão, quando ele fala sobre a sua caverna, ele fala que os prisioneiros estavam desde o seu nascimento ali. E eles estavam acorrentados nos pulsos, nos pés e no pescoço. E na hora deles saírem da caverna, eles não conseguiam sair direito porque eles estavam na mesma posição a vida inteira acorrentados. Então ficar ali era muito mais confortável do que ele levantar e mexer um joelho que ele nunca nem movimentou direito na vida, só que era o correto a se fazer. Então muitas vezes furar a sua homeostase, furar essa bolha no qual você está confortável, é algo que vai te trazer um pouco mais de vida. É algo que vai fazer você fugir do hábito, fugir do automatismo. Então, não tenha medo de um robô se tornar um ser humano. Tenha medo de você, que é um ser humano, se tornar cada vez mais como um robô. Porque assim você não tem uma vida, você só tem uma existência. Então, pessoal, basicamente é isso. Comenta aqui o que você achou do nosso vídeo de hoje e até amanhã.